Pergunta: você já ouviu falar a respeito do Espírito Santo? Porventura você já recebeu este Espírito Santo sobre a sua vida? Por que a pergunta? Resposta simples: porque no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 2, está escrito: perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Talvez seja este o seu caso, talvez você nunca ouviu falar a respeito do Espírito Santo. Ou, quem sabe, você já ouviu falar a respeito do Espírito Santo, porém ainda não o recebeu. Pois perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não fique triste, não desanime, ainda está em tempo. Até porque no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, está escrito: mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Mas você perguntará: mas Darley, por que a necessidade de se receber o Espírito Santo? Resposta simples: porque sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, você não poderá realizar a obra do Senhor aqui na terra. Pois no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, está escrito: sem mim nada podeis fazer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, você não poderá realizar a obra do Criador. E não só isso, você também não poderá trilhar os passos de Jesus, conforme consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, aonde diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Como você poderá carregar a sua cruz sem a presença do Espírito Santo? Pois sem o Espírito Santo nada podeis fazer. Preste atenção. O mestre não faz a prova pelos alunos, muito pelo contrário, ele apenas ensina os alunos a passarem pela prova. É da sua responsabilidade carregar a sua própria cruz. Mas como você o fará sem a presença do Espírito Santo? Por certo que você vai desanimar no meio da caminhada. E no meio da caminhada você irá largar a sua cruz. Pois sem a presença do Espírito Santo é impossível carregar a própria cruz. O próprio Jesus não teria conseguido carregar a sua própria cruz sem ter recebido o Espírito Santo, conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. O homem Jesus, lá no batismo, recebeu o Espírito Santo. Este Espírito Santo capacitou Jesus para realizar a obra do Pai. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Jesus e Deus se tornaram um só quando Jesus recebeu o Espírito Santo. E o mesmo deve se repetir sobre a vida de cada um de nós. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, afirmou Jesus: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Era este Espírito Santo, que representa o próprio Deus, é que estava realizando as obras através do homem Jesus. Pois a partir do momento que o homem Jesus recebeu o Espírito Santo, ambos se tornaram um só. Nisto podemos entender porque no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Veja bem, antes dos 30 anos, Jesus não realizou obra alguma sobre esta face da terra, porque a obra pertence ao Espírito do Senhor, pois era o Espírito de Deus que estava realizando as obras através de Jesus. Repito, disse Jesus: o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Este Pai se tratava do Espírito de Deus, que ele havia recebido lá do batismo.
Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Por isso que antes dos 30 anos, Jesus nunca realizou milagre algum, pois no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, está escrito como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus foi revestido de autoridade, revestido de poder, somente quando ele recebeu o Espírito Santo. Somente a partir deste momento é que ele foi capaz de realizar milagres. Por isso, Jesus nunca realizou milagre algum antes dos 30 anos, pois a pessoa do Espírito Santo não se fazia presente sobre a vida dele. E o mesmo se repete sobre a vida de cada um de nós. Sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Sem este Espírito Santo, você não pode fazer absolutamente nada, pois o mesmo se aplicou também sobre a vida de Jesus e o mesmo se repete sobre a nossa vida. Pois no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15, está escrito: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Nós também precisamos receber o Espírito Santo, como Jesus o fez, para nos tornarmos um só com o Senhor. Repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Por isso que Jesus e Deus eram um só. Pois a partir do momento que Jesus recebeu o Espírito Santo, não havia mais como separar Deus dele ou ele de Deus, pois ambos haviam se tornado um só. E repito, o mesmo deve se repetir sobre a vida de cada um de nós. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, está escrito: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todos nós precisamos receber o Espírito de Deus para nos tornarmos um só com Ele, da mesma forma que Jesus o fez. Entenda, meu amigo, não há como realizar a obra de Deus aqui na Terra sem receber o Espírito Santo, pois é a pessoa do Espírito Santo que realiza a obra através de nós. Até porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículos 4 ao 11, está escrito: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, disse o apóstolo Paulo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Veja, é sempre o mesmo Espírito Santo. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. É o Espírito Santo que opera todas estas obras através do homem, pois é o Espírito Santo que reparte os dons sobre a vida daquele que o recebe. Sem este Espírito Santo, você não pode realizar obra alguma, pois é o Espírito Santo, através do homem, que realiza estas obras. Os dons pertencem ao Espírito Santo. Quando você se une ao Espírito Santo, ambos se tornam um só. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A participação do ser humano é apenas crer naquele que Deus há de enviar. Estamos falando do Espírito Santo. Você precisa receber primeiro este Espírito Santo, para então crer nele. Repito mais uma vez: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Você precisa apenas receber o Espírito Santo e crer nele. O mais Deus o fará através do Espírito Santo. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É para você crer exatamente no que o Espírito Santo administrar sobre a sua vida. Repito mais uma vez: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. É este Espírito Santo que você precisa receber e crer nele. E o mais
ele o fará através de vós, pois ambos se tornarão um só. Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É este Espírito Santo que realiza tanto o querer quanto o realizar. É o Espírito Santo que realiza a obra através do homem, uma vez que este o recebe. Pois sem mim nada podeis fazer, sem este Espírito Santo. Você jamais poderá realizar a obra de Deus aqui na terra. Repito mais uma vez, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É o Espírito Santo, através do homem, que realiza a obra. A obra pertence ao Espírito Santo. A sua participação é apenas crer naquele que Deus há de enviar sobre a sua vida. Repito mais uma vez, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Quando você recebe este Espírito Santo, você se torna um só com Deus. Pois o mesmo que aconteceu com Jesus deve se repetir com cada um de nós. Pois nós devemos ser imitador de Cristo. Como Cristo se tornou um com o Pai, o mesmo deve se repetir sobre a vida de cada um de nós, meus amigos. Prova disto é que o mesmo já havia acontecido no passado, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12, onde está escrito: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, indagando que tempo e ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado dos céus. Os profetas também haviam recebido o Espírito Santo, pois o Espírito de Cristo estava neles, assim como esteve sobre a vida de Jesus, pois quando Jesus recebeu o Espírito de Deus lá no batismo, ele passou a se tornar o Cristo. Pois antes dos 30 anos, ele se chamava Jesus de Nazaré. Porém, depois dos 30 anos, ao ter recebido este Espírito de Deus, ele e Deus se tornaram um só. Ele passou a se tornar o ungido de Deus, que significa Cristo. Quando você vier a receber este Espírito Santo, você também se tornará o ungido de Deus, pois este Espírito Santo é a unção de Deus que torna o homem capaz de realizar a sua obra neste lugar. E isso já havia acontecido com os profetas. Por isso que diz que os profetas eram inspirados por Deus, pois eles não falavam nada de si mesmos, mas era o Espírito Santo que falava através deles. Pois o próprio Jesus afirmou: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Era este Espírito Santo, que é o próprio Pai, que estava realizando as obras através dos profetas. Pois a partir do momento que os profetas receberam o Espírito Santo enviado dos céus, eles e Deus haviam se tornado um só, conforme consta no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 11. Eis que no teu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Eles estavam falando de Daniel. Daniel havia recebido este Espírito Santo. Ele possuía o Espírito de Deus. E era este Espírito Santo que estava interpretando os sonhos através de Daniel. Daniel havia recebido o dom de interpretações de sonhos, simplesmente porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Ele de si mesmo nada poderia fazer, meu amigo. Por isso você precisa também receber este Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Prova disso que no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, está escrito: disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há Espírito de Deus? Eles estavam falando de José. José também havia recebido o dom da interpretação de sonhos, mas isso só ocorreu quando ele recebeu o Espírito Santo, pois era o Espírito Santo que estava falando através de José, pois ambos haviam se tornado um só, pois aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele. Enfim, a obra de Deus, meu amigo, não foi concluída no passado. Por isso, disse Jesus: não vos deixarei órfãos, vou enviarei o Espírito Santo Consolador.
Por que você acha que o Espírito Santo ainda está disponível para nós nesta geração? Resposta simples: porque a obra de Deus não foi concluída no passado. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Para isto, basta recorrer à leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 10, aonde está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, disse o apóstolo Paulo, lancei eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro deve edificar sobre ele. O apóstolo Paulo, ele concluiu no passado apenas os alicerces da construção. Por acaso você já viu uma obra concluída apenas com os alicerces? É óbvio que não. Nisto, podemos constatar que a obra de Deus não foi concluída no passado. Até porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20, acrescentou Paulo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. A doutrina dos profetas, a doutrina de Jesus e a doutrina dos apóstolos faziam parte dos alicerces da construção. Repito mais uma vez, você já viu uma construção concluída apenas com os alicerces? É óbvio que não. É exatamente por isso que o Espírito Santo está disponível para nós. Nós precisamos receber o Espírito Santo sobre a nossa vida, para sermos revestidos de poder. Pois a partir do momento que você vier a receber este Espírito Santo, Deus irá completar a obra através de você. Pois a obra de Deus ainda está em andamento.